Paz, Senhor Jesus, povo de Deus, como que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu estou ótimo com a graça de Deus. Vamos dar início mais uma aula descomplicando escatologia. Hoje nós iremos falar das duas testemunhas que vão se apresentar aqui, lá em Apocalipse, no capítulo 11. Amém? Mas antes, nós vamos orar e eu também gostaria de pedir a você que está me acompanhando, se possível, se inscrever, curtir, dar um joinha e compartilhar para que outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas, assim como eu e você estamos sendo. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos prostramos em Tua santa presença, reconhecemos que a sabedoria é Tua, reconhecemos que é o Senhor que dá o conhecimento e nós te pedimos, meu Pai, nesse dia, senta conosco, amigo Espírito Santo, Tu és o nosso professor particular, fala conosco de uma forma simples e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Abre aí comigo a palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 11, a partir do versículo 3. Aleluias. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1270 dias. Vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas duas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-la em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Aleluia, glória a Deus, eu amo esta palavra. Lá em Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 3 e 4, diz que o Senhor, que o nosso Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se hoje eu estou ministrando para você, é porque o Senhor deseja que você seja alcançado antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. Aleluia. Então, mesmo em meio ao juízo de Apocalipse, a Bíblia diz que Deus, ele revela algo poderoso para mim e para você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não desiste da humanidade. Antes que venha o fim, antes da última trombeta, antes do juízo final, Deus, ele envia, olha que amor, Deus, ele envia duas testemunhas para anunciar sua palavra e clamarem e chamarem o povo ao arrependimento para que essas pessoas sejam salvos. Deus seja louvado. E lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, diz: e o Senhor, ele é longânimo, ele tem uma longanimidade, não querendo que ninguém pereça. Deus veio na terra, Jesus veio na terra para salvar. Deus não veio para condenar. Então, no tempo de Apocalipse, vai vir a condenação sobre a terra e sobre todos que permanecerão aqui. Mas o Senhor tem um desejo tão grande em te salvar, que ele está mandando nesse período tão difícil, ainda assim, duas testemunhas. O que significa testemunha, Liliane? Testemunha significa martírio, aquele que está disposto a entregar o seu próprio sangue por amor à verdade, por amor a Cristo. Aleluias. E aí a pergunta que eu faço aqui, para esse estudo aqui, quem são as duas testemunhas, Liliane? Alguns estudiosos dizem que elas vão representar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a lei do Antigo Testamento e a graça do Novo Testamento. Outros acreditam que essas duas testemunhas são Moisés e Elias, por fazerem os mesmos sinais que estes fizeram aqui, que comentaram aqui na palavra. Outros negam a possibilidade de ser Moisés, porque Moisés, ele morreu. E a Bíblia declara que o homem é dado o morrer uma única vez. Lá em Hebreus 9:27 diz. Então, outros teólogos, eles acreditam que essas duas testemunhas podem ser
Elias e Enoque. Por quê? Porque essas foram as únicas pessoas da Bíblia que não experimentaram a morte física. Na realidade, a realidade para nós é que nada disso nos importa, a não ser que o Senhor, ele tem poder para enviar pessoas para falar do amor dele, para pregar o evangelho, mesmo em tempos tão difíceis como esse. Aleluia. Então, essas duas testemunhas, elas vão profetizarem por 1260 dias, que quer dizer 3 anos e meio. É um ano certinho, aonde o anticristo vai quebrar o acordo de paz. E quando começar a grande guerra, as destruições e as coisas que vão acontecer aqui na terra, aí elas vão aparecer, aleluias, vestida de pano de saco, o texto diz. Por quê? Que elas estão vestidas de pano de saco, porque elas estão representando os verdadeiros profetas. Não tem como nós não lembrarmos de João Batista. Ele apareceu vestido de quê? De pano de saco. Até mesmo o próprio Elias. Aleluias. Então, eles vão se apresentar dessa forma, com o sentimento de arrependimento. Panos de saco representa alguém que está totalmente rendido, que está com vestes de humilhação. Aleluias. Lá em Apocalipse 11, versículo 4, diz sobre isso. Essas são as duas oliveiras e os dois candeiros. Olha que coisa. Quer dizer, essas duas testemunhas, além de vir vestida de pano de saco, de vestes de humilhação, de vestes de arrependimento, elas também vão carregar a unção. Elas também vão carregar a luz de Cristo, aleluias, que é a oliveira e o candeiro. Então, a única coisa que importa para nós, não importa quem seja, essas duas testemunhas. Algumas coisas na Bíblia nós não podemos assinar embaixo. Os estudiosos, eles estudam e eles trazem sim algumas teorias referente a isso, mas a única verdade é que nós só podemos saber quem realmente são essas duas testemunhas quando nós verem essas duas testemunhas. Bom, nós como igreja não estaremos aqui na terra, porque nós seremos arrebatados aos céus, mas não importa quem seja, não importa se é Moisés, não importa se é Elias, não importa se é Enoque. Não importa quem seja, o importante é que Deus, ele tem misericórdia do povo. Deus tem misericórdia, o que importa é que Deus, ele levanta vozes para anunciar a verdade da sua palavra. Aleluias! E qual que é a missão, Liliane, dessas duas testemunhas? Lá em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3 diz, elas vêm com um propósito muito claro, levar a palavra de Deus. Só isso. A missão delas é revelar, mesmo em tempos difíceis, que Deus, ele clama. Deus, ele clama por arrependimento. O juízo não é o primeiro recurso de Deus. Deus não quer julgar de primeira instância. Deus, ele quer que haja salvação nos nossos corações. A salvação ainda está disponível para mim e para você. Aleluias. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, o versículo 11 diz, não tenho prazer. Deus não se alegra, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, lá em Romanos 10, 14 diz, como crerão? Se não há quem pregue, se nós estamos aqui, é porque o Senhor, ele está trazendo a verdade para o teu coração. E essas duas testemunhas, elas mostram, bem claro, elas mostram que Deus, ele não cala a sua voz. Aleluias. Deus, ele insiste. Deus, ele chama o povo ainda ao arrependimento, à metanoia, à mudança de mente, à mudança de caráter. Se você entregou a vida para Jesus, alguma coisa precisa mudar dentro de mim e dentro de você. Então, antes de Deus julgar, ele adverte. Antes de Deus ferir a terra, antes de Deus ferir a tua vida, ele te clama, ele chama para o verdadeiro arrependimento. Aleluias. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, desse contexto aqui, tudo, assim como rejeitaram a Cristo, assim como rejeitaram os profetas, a Bíblia fala sobre isso, o próprio Cristo falou sobre isso, que eu enviei os profetas, mas vocês rejeitaram. Antes de Deus
enviar essas duas testemunhas, ou quando ele enviar essas duas testemunhas, a mensagem da verdade, o povo, infelizmente, vai rejeitar. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 7, diz, a partir do 10. Apocalipse 11, do 7 ao 10. Mesmo com poder, sinais de verdade, as duas testemunhas são rejeitadas. Aleluias, e ainda serão mortas pela besta, e o mundo inteiro vai celebrar, olha que coisa, vai enviar presentes um para os outros, em forma de gratidão pela morte dessas duas testemunhas, que vão pregar a verdade, aleluias, e sabe o que isso revela? Isso revela uma verdade muito dura para nós, nem todos querem ouvir a verdade. Nem todos aceitam a mensagem verdadeira da salvação, mas não importa se aceita ou se rejeita, importa que você pregue a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 3, o versículo 19 diz: aos homens amaram mais as trevas do que a luz. Então isso não é de hoje, mas a rejeição, ela não invalida o chamado dessas duas testemunhas, e nem o meu e nem o teu. A rejeição não invalida aquilo que Deus está fazendo na tua vida. A rejeição não anula a verdade que você e eu carregamos, não anula. Então, a rejeição que essas pessoas vão ter das duas testemunhas não vai anular a verdade que elas carregam e a vida que elas têm diante de Deus. O único papel dessas duas testemunhas não é convencer. E sabe o que isso fala para nós? O nosso papel não é convencer ninguém à salvação. Esse papel cabe ao Espírito Santo e ao teu coração. Eu estou aqui como atalaia para trazer a palavra, para trazer a verdade que está por vir no mundo, você recebendo ou não. O que importa é que Deus, Ele quer que você seja salvo. Aleluias! E aqui, para nós entendermos um pouco esse contexto, a vitória da mensagem que essas duas testemunhas carregam. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, a partir do versículo 11, diz: depois desses 3 dias e meio, Deus, Ele sopra vida nessas duas testemunhas. Elas ressuscitarão, quer dizer, eles vão matar essas duas testemunhas, vão colocar elas em praça pública para que todos possam ver essas duas testemunhas, assim como fizeram com Cristo. Colocaram o nosso Cristo numa cruz. Como que eu posso falar? Como um troféu. Vão fazer a mesma coisa com essas duas testemunhas, vão matar elas e vão colocar na praça pública os seus corpos como um troféu, como o troféu que eles venceram. Mas o Senhor dará autoridade, o Senhor derramará a ressurreição sobre essas duas testemunhas e elas vão subir aos céus diante dos olhos de todos. Isso mostra, a palavra ela pode ser rejeitada, o mensageiro pode ser morto, mas a mensagem nunca vai morrer. Aleluias! E lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, diz: a minha palavra não voltará vazia. Então Deus, Ele está trazendo a palavra da verdade para você, crendo ou não. A palavra foi pregada. A palavra está sendo pregada porque Deus deseja salvar a tua vida. Então a salvação triunfante, o testemunho de Deus sempre será exaltado. Aleluias. Eu fico imaginando quando todo mundo vê essas duas testemunhas ali, exposta na praça pública, sendo ressuscitada e os seus corpos subindo para os céus, e ali todos lamentarão. Só depois esse grande sinal que as pessoas vão lamentar. Não foi diferente de Jesus. O nosso Senhor morreu, ressuscitou, está vivo para todos sempre. Ele subiu aos céus, mas Ele vai voltar para me buscar e te buscar. E essa mensagem aqui nada mais é que um clamor para a salvação da tua alma. E o Senhor está falando: o que você está esperando, criatura? Volte para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Volte para a casa do Senhor enquanto é tempo. Vem coisas ruins vão acontecer aqui na terra e Deus está levantando os seus profetas para anunciar a mensagem da salvação. Aleluia. Então que você receba essa palavra. O Senhor não quer que você pereça. O Senhor não quer que você morra. O Senhor quer que você seja salvo. Aleluia. Então fique com esta palavra.
Fique com esse momento de estudo, aleluia, da palavra. Não importa quem vem, não importa quem vai pregar, importa que a mensagem vai ser anunciada e ainda há esperança de salvação para a tua vida. Ainda que seja em tempos difíceis, há esperança de salvação para a tua vida. A única diferença é que vai ser diferente. Hoje nós somos salvos pela graça. Mas aqui em Apocalipse, muitas pessoas que vão receber a salvação vão passar grandes tribulações. Então o Senhor está te convidando. Entrega a tua vida para o Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aleluias. Na próxima aula nós iremos falar sobre a batalha do Armagedon. Aleluias. Eu gosto também dessa passagem, a batalha do Armagedon. Então fique comigo aí nessa próxima aula que vai chegar e estou te pedindo aqui para você se inscrever no nosso canal, curtir e, se possível, compartilhar os desejos do Senhor, que a verdade dele, da sua palavra, alcance a todos em nome do Senhor Jesus.